E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para falar um pouco de futebol brasileiro, de futebol nordestino. Aqui no canal ainda não tive tanta oportunidade aí, fiz só aquele vídeo do Bahia, campeão brasileiro de 88. Agora falando um pouco mais de atualidade do futebol nordestino. No caso da Copa do Nordeste e de uma situação que eu considero preocupante, em que espero que dirigentes, torcedores e que a imprensa envolvida mais próxima aí preste atenção nisso e tentem trabalhar em cima disso, né? Ontem a gente teve o clássico cearense pela Copa do Nordeste, né? Ceará e Fortaleza, o jogo foi 1-1, jogo... O jogo em si teve até quebra-pau, teve até briga, tudo, né? Não foi tão bonito assim quanto poderia. Mas a festa nas arquibancadas foi sensacional, 34 mil pessoas no Castelão. Foi o segundo maior público da Copa do Nordeste desse ano, perdendo só para o Bavi, que teve 43 mil pessoas. E a questão é justamente essa. A Copa do Nordeste, ela, pelo segundo ano seguido, ela está com um público muito baixo. Né, a Copa do Nordeste, que a gente até tem uma imagem de um torneio empolgante com times de torcidas apaixonadas que lotam o estádio para ver um torneio que não é uma competição nacional, mas é uma competição regional muito mais empolgante que os estaduais, né, para esse começo de ano, que há rivalidades regionais envolvidas, não apenas as rivalidades estaduais, mas regionais entre times de Pernambuco com a Bahia, com o Ceará e de público tem tido problemas, né? Ano passado essa média foi de 4.200, este ano agora está um pouco melhor, 5.500, mas ela está nessa média por causa basicamente de 3 clubes: o Bahia, o Ceará e o Fortaleza. São esses 3 clubes que estão ancorando a média de público. O Bahia com mais de 30 mil pessoas, Ceará e Fortaleza, né, entre 10 e 15 mil pessoas. Eu não vi qual foi o último número aí, o Ceará deve ter melhorado um pouquinho aí depois do jogo deste domingo aí, de 34 mil pessoas, aí a média talvez tenha passado de 15 mil, mas estava por ali. Fora isso, só 2 times do Nordestão desse ano passam de 5 mil. Que é o CSA e o Náutico, sendo que o CSA certamente está com uma torcida empolgada com o retorno do time à primeira divisão, algo que não corria desde 86, né, na primeira divisão nacional, né, no Campeonato Brasileiro, e o Náutico, que tem como impulso aí o retorno ao Estádio dos Aflitos, que é um estádio tão querido da torcida do Náutico, muito mais próximo da torcida do Náutico do que a Arena Pernambuco, e que é um caldeirãozinho lá do Náutico, sempre foi muito importante para o clube, e ainda bem que o Náutico voltou aos aflitos. Isso também ajudou a média de público aí do Náutico. Mas só esses 5 times, no final das contas, tem média de público acima de 5 mil pessoas. É muito pouco. Jogos acima de 20 mil pagantes, só 2. Só o Bavi e o Ceará e Fortaleza, deste domingo. Então, assim, para um torneio que no ano passado tinha uma expectativa de chegar à média de público de 10 a 20 mil pessoas, tá muito pouco. E até uma competição que até tá bem, tá bem de faturamento em outras áreas, né? Por exemplo, direito de TV tá bem, então assim, financeiramente ainda vale muito a pena. Apesar dessa média de público que eu estou falando de abaixo, é a terceira melhor desse começo de ano no futebol brasileiro, né? Só o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca tem média de público acima, e também não é muito acima não. O Paulista tá com 7.600, o Carioca tá com 5.000 e não, tá com 6.000 e pouquinho, e daí fica a Lampions League com 5.500. Tá um pouquinho abaixo, tá ali, né? Tá tudo no páreo. E claro, muito superior a qualquer média de estadual do Nordeste, então do que o pernambucano, do que o baiano, do que o cearense. Então, claro, é uma competição que ainda é muito boa perto da comparação com outras competições que a gente tem aí nesse começo de ano. Eu não estou contando Copa do Brasil e Libertadores, porque não faria sentido, competições de outra realidade. Mas o Nordestão pode muito mais, e já pôde muito mais, a gente sabe disso, né? A gente já viu o Nordestão com médias de público mais altas, para cima de 8 mil, por exemplo, que seria neste momento a maior média de público dos estaduais / regionais do Brasil nesse começo de ano. E não está acontecendo. Eu até conversei com amigos jornalistas do Nordeste, um deles é o Bruno Formiga, a gente está armando aí uma novidade para vocês aí, talvez o Bruno Formiga apareça por aqui em breve, hein, nesse canal. Será? O que vai ser? Então, mas eu até falei com alguns amigos, incluindo o Bruno Formiga, para tentar levantar o que pode estar acontecendo para o Nordestão não estar empolgando. E algumas ideias que eu tinha, até fui bater com eles e pegar também a opinião deles. Assim, a gente acabou chegando a algumas
condições ali que pode, na verdade, estar contribuindo para isso. E não é uma questão única. Não é uma causa única. Como, do mesmo jeito que um acidente de avião não acontece só por causa de uma coisa, na verdade uma série de problemas que ocorrem em cadeia que fazem o avião cair, acho que esse público não está tão alto quanto poderia por uma junção de fatores, né? E eu vou falar aqui, não vou falar em ordem de importância de fator nenhum, tá? Vou falar só uma soma deles. Uma delas, eu acho que o regulamento está confuso. O regulamento, em vez de fazer vários grupos pequenos, né, pegar grupos de 4, se enfrentando dentro dos grupos, aí mata-mata, que era um regulamento bem simples e funcional do Nordestão, esse ano são 2 grupos de 8, em que os times jogam um grupo contra o outro, porque é uma forma de criar clássicos regionais. De certa forma isso tem ajudado um pouco, porque justamente os jogos de maior público foram Bavi e o Fortaleza e Ceará. Mas fazendo isso fica confuso, né? Então os times não enfrentam, não há um confronto direto por classificação, por exemplo. Outra questão ali é que a forma como foi feita a tabela, o Nordestão está se embaralhando com os estaduais, não tem uma data em que ocorre toda uma rodada do Nordestão e depois as datas dos estaduais do Nordeste. Então, por exemplo, Ceará e Fortaleza jogaram neste domingo pelo Nordestão, enquanto isso, na Bahia e Vitória estavam envolvidos no Campeonato Baiano, na última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, e o Vitória inclusive foi eliminado. Surpreendentemente, o Bahia tinha risco de eliminação, ele estaria sendo eliminado, mas conseguiu passar o Vitória na última rodada. O Vitória, perdendo em casa do Fluminense de Feira, foi eliminado. Até uma coisa meio vexatória para a torcida do Vitória. Então o campeonato parecem jogos atirados aleatoriamente lá no calendário, e isso ajuda a confundir a torcida. Isso não cria um sentido muito claro do desenvolvimento do campeonato. Isso desmobiliza o público, não cria todo o envolvimento rodada por rodada de como está o andamento da competição. Isso atrapalha. Outra coisa que atrapalha, a saída do esporte, segundo ano seguido já com o esporte fora. O Santa Cruz ficou sem o Arruda por um período e fez muito jogo na Arena Pernambuco, onde a Arena Pernambuco é o cemitério da média de público, né? Porque é bonito o estádio, é bonito mesmo, é moderno, mas é longe para burro, e realmente a torcida de Recife não adotou o estádio, não emplacou. Então, a média de público do Santa Cruz, que é um clube que também é uma âncora da média de público, né, um clube que carrega, segura essa média de público, Santa Cruz também está com uma média baixa. E então tudo isso se soma aí, vai chegando ali a vários motivinhos, assim, né? Então, no final das contas, Pernambuco seria um terceiro grande estado para contribuir com essa média de público. Ainda mais tendo o Vitória muito mal, né? O Vitória caindo para a segunda divisão do Brasileiro e com um time, chegando neste ano agora com um time também complicado. Acabei de falar, foi eliminado da primeira fase do Campeonato Baiano e não faz também um grande Nordestão. Então alguns clubes que não só tem muita torcida, mas também tem estádios com capacidade de levantar uma média de público para cima, estão ausentes nesse processo. Então a gente tem o Bahia, o Ceará e o Fortaleza. O Santa Cruz não está conseguindo, pelos diversos motivos. O Vitória acaba não tá atraindo o seu público, e o Sport está fora. Então isso tudo já joga a média para baixo. Aí tem algumas questões menores que também contribuem. Um ou outro time que não tem tanta torcida que está jogando, se de repente em vez do representante do Piauí não fosse o Altos, né, que é um time com menos torcida, isso até poderia ajudar um pouco também, mas eu acho que as principais razões estão aí. E mais uma, eu acho que se soma, que foi a questão da exibição do torneio. O Nordestão até 2 anos atrás era transmitido na Rede Globo, que é um canal que tem uma repercussão muito maior que qualquer coisa aqui de mídia no Brasil. E isso acaba fazendo com que exista uma atenção maior para o torneio. Ano passado, o torneio acabou sendo exclusivo do esporte interativo. Apesar de ter uma exposição muito menor
né, do que a Rede Globo, o esporte interativo ainda que dava uma dedicação muito grande ao Nordestão. Né? Então o esporte interativo tratava a Lampions League como um dos seus eventos mais nobres da grade e tinha um trabalho de divulgação, redes sociais muito forte, sobretudo focado no público nordestino. Então, assim, você perde pelo lado da Globo, mas assim, você consegue compensar um pouco essa perda por todo esse trabalho aí de campo, digamos, que o esporte interativo fazia. Este ano aí com o fim do esporte interativo como um canal específico, né, e com parte da programação migrando para os canais da Turner, né, a TNT e o Space, a Copa do Nordeste acabou migrando para a Fox, que tem transmitido jogos, tem feito o seu trabalho, transmitiu o Ceará e Fortaleza para o Brasil inteiro neste domingo. Mas a Fox já não dá aquele destaque todo e faz um trabalho tão forte com o público nordestino como fazer esporte interativo. Até porque a Fox tem outras demandas, tem outras prioridades ali, e ela inclusive assumiu a transmissão da Lampions League mais ou menos em cima da hora. E assim, para o público entender, esse trabalho de mídia, de transmitir um evento, não é assim, em cima da hora, foi um mês antes. Um mês antes é muito pouco. Para todo um planejamento que você tem que fazer, não só um planejamento das transmissões em si, né, da estrutura de transmissão, da infraestrutura, da definição da equipe de transmissão que vai ser usada para a maior parte desses jogos, mas vai ter todo um outro trabalho comercial ali para ser feito, um planejamento de marketing para criar uma campanha, para desenvolver, fazer uma pesquisa de campo, fazer uma pesquisa com o público-alvo desse evento, no caso, para tentar criar campanhas, criar um trabalho em específico para mobilizar aquele público. E isso é uma coisa que demora meses, não é uma coisa tão simples assim. E ali, ainda mais se for dependendo do que for, até no primeiro ano nunca sai tão bom, porque depois de 2, 3 anos assim, você vai acumulando conhecimento em relação com aquele público a ponto de desenvolver melhor aquele trabalho. E também tem um trabalho comercial ali com empresas que possam eventualmente anunciar. Então você tem que visitar agências de publicidade, visitar departamentos de marketing de empresas que possam trabalhar com esse evento para você. Então um mês e meio, 2 meses, 3 meses é pouco sim, para uma transmissão como essa, para um trabalho como esse que é complexo. Nesse caso, comprar em cima da hora uns direitos de transmissão, digamos, do campeonato italiano é muito mais simples, porque você já pega um pacote, você já tem todo um histórico de trabalho com futebol internacional, você já sabe que é a Itália, você de repente procura uma outra empresa italiana, ver se consegue alguma coisa. Com o Nordestão é um trabalho de nicho, é um trabalho com que é um público brasileiro inteiro poderia ter interesse, deveria ter interesse. É um campeonato muito legal, como futebol, jogo jogado, paixão, sabe? O público inteiro do Brasil deveria se interessar pelo Nordestão. Mas assim, é óbvio que o público do Nordeste é o principal alvo, né? Então você tem que fazer todo um trabalho com esse público tudo. E a Fox foi pega numa roubada também. Eu não estou aqui querendo culpar a Fox, não. A Fox pegou esse torneio, né? Ela possibilitou que o torneio estivesse na TV, mas chegou com pouco tempo também. Então todo um trabalho que o Esporte Interativo ficou fazendo durante anos com esse público do Nordeste, criou o canal Esporte Interativo Nordeste, criou todo um trabalho de redes sociais durante anos ali para ficar com um público robusto entre torcedores nordestinos. Tudo isso caiu no colo da Fox em cima da hora, então não é fácil também, né? Mas de qualquer forma acaba se perdendo um pouco, né? Então toda aquela mobilização do público que se envolvia ali por meio da mídia acaba se perdendo. É claro que as pessoas sabem que o campeonato está acontecendo, não precisa o Twitter de algum canal de TV ou o Instagram de sei lá onde dizer que o campeonato está acontecendo, as pessoas sabem, mas os veículos que promovem o torneio, que ajudam a transmitir, eles criam também, eles contribuem para criar todo esse envolvimento em qualquer competição que seja a Fórmula 1, que seja a Globo fica falando sobre a Fórmula 1 nas semanas que tem grande prêmio, aí ele chega no Jornal Nacional de sexta, de sábado, falando por quê? Porque ajuda a chamar a audiência, chamar o público para a corrida do domingo. Eu estou falando de Fórmula 1, daí isso vale para modalidades olímpicas, isso vale para o futebol, isso vale para o Campeonato Brasileiro. Então, isso vale também para a Copa do Nordeste. Então, vale para a Champions League, vale para tudo, vale para a Copa do Mundo.
Então, acho que a Copa do Nordeste acabou ficando num momento ruim ali, nesse aspecto, em que ela até tem uma melhoria de média de público em relação ao ano passado, mas ainda está muito aquém do que deveria, e ela só está se salvando nesse número de média de público por causa de 3 times, o Bahia, o Ceará e o Fortaleza. De qualquer forma, assim, não acho que seja um caso de desesperar. É um torneio ainda muito legal, mas eu acho que seria o caso dos dirigentes responsáveis aí pela organização do torneio, depois que o torneio parasse, pegar todos esses números, pegar tudo, avaliar tudo que está acontecendo para de repente pensar num novo modelo, num novo formato, para ver se consegue aí trazer esse público que a Liga do Nordeste estava projetando já para o ano passado e para o ano retrasado e até agora não chegou. E até teve uma queda do ano retrasado para o ano passado, e do ano passado parece uma subida, mas bem levinha também, viu? Então é um momento ali em que o Nordestão precisa de uma atenção especial, de um carinho especial de quem está envolvido nele, para que ele não morra de novo. Ele já morreu 2 vezes até, e no passado já deixou de ser realizado. E assim, é um torneio sensacional. Eu acho, assim, eu não gosto muito da ideia de campeonatos regionais. Eu não gosto da ideia de Copa Sul, Sul Minas, Rio São Paulo, Copa Norte. Eu acho que em geral é mais um trambolho no calendário. Eu acho que o ideal seria, na verdade, enxugar os estaduais para eles ficarem o menor possível, só para manter uma tradição e manter um pouco de sentido ali do estado, a torcida do interior, os clubes pequenos, e estruturar todas as divisões do Campeonato Nacional. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, não vai demorar não. Mas o Nordestão eu acho que é o único que se justifica, porque existe um sentido cultural, ainda que existam muitas diferenças regionais ali dentro do Nordeste, diferença de um estado para o outro, diferença cultural de cada um, existe um sentido de unidade da região. O nordestino se sente nordestino, o baiano ele se sente baiano, mas ele também se sente nordestino, o paraibano também, o potiguar também, o maranhense também. Então, a Copa do Nordeste tem um sentido em si. Ser o maior do Nordeste é algo importante. É algo que o clube vai querer se gabar de ganhar. Então, e é um desafio técnico sensacional, porque são times, claro que existem diferenças de tradição, de tamanho, até de potencial econômico entre eles, mas são times ali que permitem criar um campeonato equilibrado, empolgante, com muita torcida. A gente já, ainda que Bahia, Ceará e Pernambuco sejam os 3 estados economicamente mais fortes do futebol nordestino, a gente já viu a América de Natal campeão, a gente já viu o Sampaio Corrêa campeão, a gente já viu o Campinense campeão. Então o Nordestão realmente é um torneio que permite esse tipo de coisa. É um torneio sensacional e espero que qualquer problema que ele tenha, as pessoas consigam identificar. E tô aqui falando uma coisa que tá começando a me incomodar, essa média de público do Nordestão, e espero que ele volte a ser o que já foi, e na verdade seja muito maior até do que já foi, seja do tamanho do futebol do Nordeste, que é muito maior, tá bom? Então é isso, então, um abraço. Nesta segunda teve gravação do Debate Assopra, eu fiz com o Bolívia Eduardo de Menezes, discutindo a rodada do fim de semana no Brasil, inclusive o Fortaleza e Ceará, então tá lá. Confira o vídeo, tá na playlist, tem uma playlist aqui no meu canal de vídeos do Debate Assopra, vocês vão lá para pegar o mais recente, vai ter esse vídeo lá. E bom, é isso. Nesta quarta, nessa quinta começa a temporada regular da Major League Baseball. Eu tô nos comentários dos 2 jogos, 6h30 da manhã da quarta e 6h30 da manhã da quinta. Então nos próximos dias vou lançar muito vídeo de beisebol, mas na verdade é muito para ajudar quem tá querendo acompanhar as transmissões. Se você não gosta de beisebol, se você só quer ver futebol, tudo, não tem problema, não se assusta, tá? Eu não vou jogar um monte de uma vez só, não significa que eu vou fazer isso sempre, tá? Depois vai parar. Mas assim, é só esse momento inicial ali, vai vir uma enxurrada mesmo, mas depois para, não se assuste, que aqui vai continuar a produção normalmente como vinha sendo até agora, tá bom? Então é isso, então um abraço, gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, sininho, todas aquelas coisas, tá bom? Até mais!